Olá, meu nome é Ana Júlia Laurindo Almeida, sou aluna do curso de Administração Pública pela Universidade Federal do Piauí, modalidade semipresencial, pela Universidade Aberta do Brasil. Eu irei falar um pouco sobre a disciplina de Teoria das Finanças Públicas. Sou do Polo Chapada das Mangabeiras de Boés, Piauí. Bom, a disciplina é Teoria das Finanças Públicas e eu irei falar sobre as despesas públicas. Bom, as despesas públicas nada mais é do que um conjunto de gastos realizados pelos entes públicos para custear serviços que são prestados à sociedade, como saúde, educação, saneamento básico e segurança. E eu estou só conceituando, os meus colegas irão classificar essas despesas e defini-las melhor. As fases das despesas orçamentárias. Os aspectos gerais, eles se encontram na Constituição Federal de 1988, que esses estágios podem ser divididos em três fases, que é previsto na Lei número 4.320 de 1964. O primeiro é o empenho. O ordinário ele é um tipo de empenho utilizado para despesas de valor fixo e previamente ele é determinado, cujo pagamento dele deve ocorrer de uma vez só. Já o estimativo, ele é um empenho utilizado para as despesas cujo montante não se pode determinar previamente, tais como os serviços de fornecimento de água e de energia elétrica, também como a aquisição de combustíveis e lubrificantes, no caso disso para as prefeituras, né? E o global. O global é um empenho utilizado para as despesas contratuais, que, por exemplo, quando ele é sujeito ao parcelamento, que é um exemplo, os compromissos de decorrer de aluguéis. Aí se considera como um global, um empenho global. A liquidação é o segundo estágio das despesas orçamentárias. Essa liquidação da despesa é normalmente processada pelas unidades executoras ao receberem o objeto do empenho, no caso é o material, o serviço, o bem ou a obra. E conforme no artigo 63 da Lei 4.320 de 1964, a liquidação consiste na verificação dos direitos adquiridos pelo credor por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como os objetivos de apurar a origem e o objeto que ali deve pagar, a importância exata a pagar e a quem deve pagar aquela importância por extinguir a obrigação. A liquidação das despesas por fornecimento ou por serviços prestados terão como base o contrato, o ajuste ou o acordo respectivo, a nota de empenho e os comprovantes de entrega de material e a prestação efetiva do serviço, que esses são os principais documentos contábeis envolvidos na fase do NS, que é a nota de sistema, e o NL, que é a nota de lançamento. E o último dos três estágios é o pagamento. O pagamento ele será processado pela unidade gestora e executora no momento da emissão do documento da ordem bancária, OB, e os documentos relativos à retenção de tributos, quando for o caso. O pagamento se consiste na entrega de numerários ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa.
E a Lei 4.320 de 1964, no artigo 64, ele define que a ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada será paga. Olá, professor. Eu vou falar um pouquinho da classificação de despesas públicas. Tem as despesas obrigatórias de caráter continuado, que elas se encontram no artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal. E essas despesas obrigatórias é a despesa corrente, derivada de lei, de medidas provisórias ou do ato administrativo normativo, né? São executadas por um período superior a 2 exercícios. E os atos que criarem ou que aumentarem essas tais despesas, elas deverão ser instruídos com a estimativa de impacto orçamentário financeiro no exercício em que deve entrar em vigor e nos 2 subsequentes, e além de demonstrar a origem dos recursos para esse custeio. E as despesas também, a despesa com pessoal, né? Elas estão previstas no artigo 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal, corresponde ao somatório dos gastos do ente da federação com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos e cargos, funções ou empregos civis, militares e de membro de poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como os vencimentos e vantagens, né, fixas e variáveis, subsídios provenientes da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como os encargos sociais e as contribuições recolhidas pelo ente às entidades da Previdência. É isso. Olá, meu nome é Gilmar Moura do Lago Ribeiro, eu sou discente do curso de Administração Pública pelo Polo AB de Gilboés. Bom, eu vou falar sobre a classificação da despesa orçamentária. Bom, as despesas legais são aquelas respaldadas pela Lei Federal de número 4.320/64. Essas despesas são classificadas em duas. Quais seriam essas duas? São elas despesas correntes e despesas de capital. Existe uma diferença entre essas duas despesas, pois a despesa corrente, ela existe uma redução de patrimônio, já a despesa de capital não existe essa redução de patrimônio. Então, o que é despesa corrente? Despesa corrente são aquelas que no momento de uma realização ocasionam uma redução de patrimônio do ente, constituindo fatos contábeis, modificativos ou diminutivos, pois não contribui de forma direta para a formação ou aquisição de um bem. São destinadas à manutenção e ao funcionamento dos serviços públicos. O que são despesas de capital? São aquelas que no momento de sua realização elas não ocasionam uma redução de patrimônio do ente, pois constituem fatos contábeis permutativos que conectam o conceito investimento de setor público, pois esses gastos irão ser utilizados para aquisição e constituição do bem de capital, criando assim a produção de novos serviços.